redução é o par ferro 2 mais ferro 0, portanto ele vai ser o que se reduz, vai ser o que fica aqui à direita e vai passar de ferro 2 mais a ferro 0, enquanto que o par alumínio 3 mais alumínio 0 vai ser o que se oxida, está bem? Portanto... Professora, pode-se repetir, é quem tem mais? Quanto maior for o potencial de redução, porque aqueles são potenciais de redução, está bem? Por convenção foi assim que se definiram. O potencial de redução do hidrogênio H+, é 0. E depois temos, quanto maior for o potencial de redução, maior a sua tendência para se reduzir. Obrigada. Portanto, quanto mais negativo o valor, quanto mais baixo e mais negativo, esse é o par que se oxida, está bem? Mas uma forma simples de pensar é potencial de redução. Portanto, quanto maior o potencial, maior tendência para se reduzir. Ok? Ok, obrigada, professora. Nada, Catarina. Desculpem, hoje estou um bocadinho... Enfim, resfriada. Portanto, tal como eu vos estava a dizer, os valores dos potenciais de elétrodo em condições padrão, potenciais de redução, não é? Indicam que o cátodo, que é o elétrodo de maior potencial, deverá ser o elétrodo de ferro. E o ânodo deverá ser o elétrodo de alumínio, ok? Esta conclusão é suportada pelo valor da força eletromotriz positiva, que foi obtido na linha A. Ok? E a eletroquímica às vezes faz um bocadinho de... Ou seja, eu não acho que a eletroquímica seja uma matéria muito intuitiva, ok? O positivo, o negativo, o cátodo, o ânodo, etc. não são assim conceitos que eu acho que sejam particularmente intuitivos. Mas com um bocadinho de atenção e um bocadinho de estudo, eu acho que vocês facilmente percebem isto. Esta aula hoje, assim, vocês já sabem, não é? Já nos conhecemos ao longo de um semestre, eu não vos dou tempo para vocês estarem a resolver os exercícios, para estarem a pensar nos exercícios. Isto é mais uma demonstração de como resolver os exercícios do que outra coisa qualquer. Agora, é essencial que vocês a seguir peguem os exercícios e os resolvam por vocês próprios, está bem? Para verem onde é que vocês encontram dificuldades e o que é que ainda não está bem claro nas vossas cabeças em relação a esta matéria, está bem? A terceira, a linha C, pedia para escrever as reações parciais de elétrodo e a reação global da pilha. Okay? Portanto, na pilha temos o ânodo e o cátodo, temos que escrever as duas reações e na reação global, que é a soma das duas reações, não podem aparecer eletrões, ok? Os eletrões que saem do ânodo têm que ser igual ao número de eletrões que são captados no cátodo, ok? Portanto, o que é que nós temos que fazer? Escrevemos a equação da oxidação, que é a que se dá no ânodo, escrevemos a equação de redução que se dá no cátodo, e depois, nesta temos 3 eletrões a libertarem-se, nesta temos 2 eletrões a serem captados, portanto, precisamos de multiplicar a primeira equação por 2 e a segunda por 3. Dessa forma, ficamos com 6 eletrões à esquerda e 6 eletrões à direita. E, portanto, eles cortam uns com os outros. E o que aparece na reação global é 2 vezes o alumínio 0, 3 vezes o ferro 2+, 2 vezes o alumínio 3+, 3 vezes o ferro 0, ok? E, portanto, nós olhando aqui para a reação global, nós sabemos que o alumínio se está a oxidar, a aumentar o seu número de oxidação, e o ferro se está a reduzir, reduzindo o seu número de oxidação. Está bem? Pronto, isto é o caso mais simples que vocês podem encontrar, ok? Nós temos 2 metais em que um se oxida e o outro se reduz, e só temos que ver quem é que se oxida, quem é que se reduz, quantos eletrões é que estão envolvidos, calcular os potenciais usando a equação de Nernst e escrever as equações acertando o número de eletrões. O exercício 11.2 é basicamente a mesma coisa, eu vou deixar para vocês resolverem, mas queria só chamar a vossa atenção para o quê? Nós, quando olhamos aqui para os pares, para os potenciais padrão, ferro 2+, ferro 0, cobre 2+, cobre 0. Qual deles é que se reduz, qual é que se oxida?
O cobre vai se reduzir. Exatamente, o cobre tem o maior potencial padrão de redução, portanto o cobre reduz, o ferro oxida-se. Portanto, qual é que é o ânodo e qual é que é o cátodo? O cátodo vai ser o cobre. Sim, Tem maior potencial de redução. exatamente. Portanto, quando vocês olham aqui para esta equação, acham que está correta ou está errada? Na equação temos que escrever o ânodo à esquerda, cátodo à direita. Está errada, não é? Sim, devia estar ao contrário. Ok? Portanto, para resolver este exercício, ou vocês assumem que a equação da pilha está correta e fazem os cálculos da força eletromotriz e chegam à conclusão que ela é negativa e, portanto, a equação está errada, ou começam por dizer, ok, esta equação da pilha não está correta, invertem-a, escrevem a equação de forma correta, portanto, ferro sólido a dar ferro 3+, cobre 2+, a dar cobre sólido, e depois fazem os cálculos, está bem? Ou então, exato, começam logo a dizer que está errado, escrevem e fazem os cálculos como deve ser. Portanto, não vamos resolvê-lo, porque ele é basicamente igual ao anterior, não tem assim nada de novo, mas eu resolvi assumindo que a equação da pilha estava correta, cheguei à conclusão que não pode estar, porque eu obtive uma força eletromotriz negativa e, portanto, assumi que a representação da pilha estava incorreta. Esta é que é a equação certa e, portanto, inverti. Já tinha os valores dos potenciais de elétrons calculados e fiz o novo cálculo, está bem? Aqui a reação global era direta, porque um libertava 2 eletrões, o outro captava 2 eletrões e, portanto, a global era muito simples. Alguma dúvida até aqui? Ok, se não há dúvidas, vamos passar ao 11.3, que diz para calcular a força eletromotriz da seguinte pilha a 25 graus. E então, temos dois potenciais, padrão, novamente o par alumínio 3+, alumínio 0, e este par peróxido H+, água. Ok? E, portanto, temos aqui a equação da pilha, temos o alumínio a passar a alumínio 3+, a oxidar-se. De acordo com estes potenciais padrão, isto está certo, não é? O maior é o do peróxido, portanto o peróxido reduz, o alumínio oxida-se, portanto o alumínio é o ânodo, portanto aparece aqui à esquerda. Estas duas barrinhas que aparecem a separar os pares redox simbolizam a ponte salina, ok? E deste lado temos aqui peróxido de hidrogênio com a sua concentração, é uma solução aquosa, H+, também está em solução com esta concentração, não aparece aqui a água, por ser água, não é? Portanto, sabemos que será água, e vê aqui a platina sólida, ok? Portanto, neste caso, como do lado direito, de um dos lados da pilha, não temos nenhum sólido, nenhum elétrodo fisicamente sólido, precisamos de ter o elétrodo de platina, está bem? Que se vai ligar aqui ao elétrodo de alumínio, à placa de alumínio. Portanto, já identificámos o ânodo, a reação do ânodo é super simples e está certa, não é? Temos o alumínio a oxidar-se, libertando 3 eletrões. No caso do cátodo, temos que ver o que é que se vai reduzir e quantos eletrões é que estarão envolvidos. E temos que acertar a equação, não é? Como é que eu cheguei aqui a esta equação? Eu normalmente o que eu faço, e acho que é a forma de nunca me enganar, eu olho aqui para o potencial padrão de redução, esta vai ser uma redução, portanto está na ordem correta, e faço H2O2 mais H+, a dar H2O. É isso que está aqui. Está bem? E faço sempre assim.
Ou seja, então estes pares redox que envolvem oxigênio molecular, hidrogênio, etc., tal como vocês viram no trabalho de corrosão no laboratório, as equações às vezes não são assim tão simples, não é? Portanto, são mais complicadas do que estas que envolvem só metais. E normalmente precisam de ser acertadas, está bem? Porque a equação não vos é dada. Então, primeira coisa, qual é o elemento que se está aqui a reduzir? Vocês têm que saber calcular os números de oxidação formais dos elementos nas moléculas, está bem? E o que é que vocês sabem? O H+, normalmente é mais 1, o hidrogênio normalmente é mais 1, o oxigênio costuma ser menos 2, mas tem outros estados de oxidação. Ok? Portanto, aqui, qual é o estado de oxidação do oxigênio na molécula d'água? Menos 2. Menos 2, não é? Temos 2 hidrogénios, cada um com carga mais 1, 2 vezes mais 1 dá mais 2, o oxigênio tem que ser menos 2, porque é uma molécula neutra. E aqui no peróxido de hidrogênio? O peróxido É uma exceção, é menos 1. é uma exceção, não é? Nós temos 2 átomos de hidrogênio, cada um com mais 1, portanto dá mais 2, o que significa que os 2 átomos de oxigênio têm que ser menos 2, ou seja, menos 1 cada um. Está bem? Portanto, é o oxigênio que é o elemento que se está aqui a reduzir, não é? Está a passar de menos 1 a menos 2. Ok? Então, vamos acertar a equação. Há regras para acertar as equações em meio ácido e em meio básico. Em meio ácido é um bocadinho mais simples do que em meio básico, mas as regras não são assim tão diferentes, nem é difícil, está bem? Portanto, em meio ácido, começamos por fazer o balanço de todos os elementos, exceto o oxigênio e o hidrogênio. Neste caso, como nós só temos oxigênio e hidrogênio, não fazemos nada. Acertamos o oxigênio adicionando moléculas de água. Então vamos lá contar os átomos de oxigênio. Temos 2 do lado esquerdo, temos 1 do lado direito. Portanto, vamos colocar aqui um 2 na molécula de água para o oxigênio ficar certo nos reagentes e nos produtos. Está bem? A seguir, acertamos o hidrogênio adicionando íons H+. Portanto, tenho à direita 4 átomos de hidrogênio, à esquerda neste momento tenho 3, portanto se eu puser um 2 aqui no H+, fico com a equação certa. E agora, quantos eletrões é que eu preciso para passar o oxigênio de menos 1 a menos 2? Mas não nos podemos esquecer de quantos átomos de oxigênio temos, não é? Portanto, para passar de menos 1 a menos 2, precisamos de um eletrão, não é? Como temos 2 átomos de oxigênio, precisamos de 2 eletrões. Vejam lá se concordam comigo. Podes explicar outra vez, eu não percebi bem. Queres que eu repita este processo todo? Sim, só favor. Okay. Então, temos que acertar a equação, não é? Porque a equação eu vou buscá-la aqui ao potencial padrão. H2O2 mais H+, a dar H2O. É isso que eu escrevo aqui para começar. Depois, o que eu faço é vejo o estado de oxidação dos elementos. E neste caso, eu facilmente percebi, porque eu sei, não é, que o peróxido de hidrogênio é um caso especial do estado de oxidação do oxigênio. Normalmente, o oxigênio tem número de oxidação menos 2. Ok? E é o que acontece na água. O hidrogênio é mais 1, 2 vezes mais 1 dá mais 2, oxigênio tem que ser menos 2, é uma molécula neutra. Ok? Aqui no peróxido, 2 vezes mais 1 do hidrogênio dá mais 2, portanto, os 2 átomos de oxigênio têm que ter no total uma carga de menos 2. Portanto, cada um tem que ser menos 1. Portanto, o oxigênio é o nosso elemento que se vai reduzir nesta reação. Então, as regras para acertar esta equação, que ela não está certa, não é? Eu tenho 3 átomos de hidrogênio à esquerda, 2 átomos de hidrogênio à direita. E tenho 2 átomos de oxigênio à esquerda e apenas um à direita. Está bem? Portanto, eu tenho que acertar a equação.
Para isso, tenho que acertar o oxigênio, adicionando moléculas de água. Como o oxigênio está em falta à direita, preciso de, se eu puser 2 águas, fico com 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio, à esquerda e à direita. A seguir, preciso acertar o hidrogênio. Eu aqui tinha 3 átomos de hidrogênio à esquerda, 4 à direita. Se eu colocar um 2 aqui, fico com 4 átomos de hidrogênio à esquerda e 4 à direita. A seguir, tenho que acertar os eletrões, não é? Isto é uma reação redox e aqui é onde ocorre a redução. Okay? Portanto, se é onde ocorre a redução, os eletrões aparecem à esquerda. Quantos eletrões é que eu preciso? Para passar de -1 a -2, preciso de um eletrão, mas eu tenho 2 átomos de oxigênio, portanto preciso de 2 eletrões, está bem? E assim a equação fica certa, quer em átomos de hidrogênio e oxigênio, quer com o número de eletrões que tinham que estar aqui, está bem? Sim, obrigado, doutora. Nada. Nós vamos ver mais alguns exemplos. Este em meio ácido é sempre o mais simples. Então, isto não devia já estar aqui assim. Olhem só para a primeira parte, vamos escrever a reação global, ok? Portanto, a reação de oxidação é o alumínio 0 a passar ao alumínio 3+, libertando 3 eletrões. A reação de redução é esta que nós acabamos de ver, que é H2O2 mais 2H+, mais 2 eletrões a dar água. Aqui tenho 3 eletrões e aqui tenho 2 eletrões. Portanto, eu tenho que multiplicar a de cima por 2, a de baixo por 3 e na prática ficamos a trocar 6 eletrões. Eu acho que é mais simples para vocês nunca se enganarem, passarem daqui para aqui, ok? Para fazerem, ou seja, multiplicarem por 2 cada um destes átomos ou moléculas, está bem? Portanto, fica 2 alumínio 0 a dar 2 alumínio 3+, mais 6 eletrões. E em baixo 3H2O2, mais 6H+, mais 6 eletrões a dar 6 águas. Está bem? E agora o que é que eu faço? Faço a soma destas duas equações, em que aqui vão cortar os eletrões. Portanto, olhem só para esta aqui de baixo. Ficamos então com, do lado esquerdo, 2 alumínios 0, mais 3 peróxidos, mais 6H+. Os eletrões desaparecem, estão dos dois lados da equação, da reação, aliás, e fica 2 alumínio 3+, mais 6 águas. Esta é a nossa reação global. Ok? Alguma dúvida? Portanto, nesta reação trocam-se 6 eletrões. Estas reações, eu estou a perceber fazer, mas tipo porquê? Porque nós precisamos de ter a reação global ou ter as reações parciais para calcular. A pergunta era calcular a força eletromotriz da pilha. Preciso ter o potencial do cátodo e o potencial do ânodo. Ok? Das duas, uma, eu posso usar as equações parciais, que por acaso acho que é o que eu vou fazer neste exercício, ou posso usar a equação global. Às vezes é mais simples usar a equação global, está bem? Ou podem pedir no exercício, em vez de calcular a força eletromotriz, escreva a equação global desta reação, está bem? Portanto, eu aqui até fui calcular, há duas formas agora de fazer isto. Ou nós calculamos o potencial do cátodo e o potencial do ânodo e a seguir calculamos a força eletromotriz, ou podemos calcular a força eletromotriz diretamente usando a equação global. Neste exercício usei as equações parciais, portanto a reação anódica e catódica. Há outro exercício em que vou fazer usando a reação global, está bem? Portanto, usando a reação parcial, ficamos com o potencial de elétrodo do ânodo é o E0 menos, nesta reação, a reação anódica, trocam-se 3 eletrões, ok? Portanto, aparece aqui um 3 na equação de Nernst, logaritmo de 1 sobre a concentração do alumínio 3+. Ok? Não se esqueçam que o alumínio 3+ aparece em baixo, porque esta equação parcial tem que ser escrita como uma redução. E, portanto, o potencial padrão é dado, o número de eletrões são 3,
E a concentração do alumínio 3+, está na equação da reta, da pilha. Está bem? Isto dá menos 1,72. Para o par, para a reação catódica, que é esta que está aqui, tenho o potencial padrão que vou buscar ao enunciado do problema, trocam-se apenas 2 eletrões e aqui no quociente da reação aparece o produto é água, não é? Portanto ficará 1 sobre peróxido, a concentração do peróxido de hidrogênio vezes a concentração do H+ ao quadrado, porque o H+ aparece aqui com um coeficiente estequiométrico de 2. As concentrações estão na equação da pilha, portanto posso substituir os valores. A do peróxido é 0,5, a do H+ é 10⁻², e isto dá um valor de 1,65 volts. Portanto, posso calcular a força eletromotriz, não é? O potencial do ânodo menos o potencial do cátodo. E isto dá um valor positivo, 3,37 volts. Ok? Alguma dúvida aqui? Eu vou só fazer aqui. Então nós vamos buscar aqui os eletrões que... Ok, como nós usamos as equações parciais, ok? Aqui aparecem 3 e aqui aparecem 2. Se vocês usarem a equação global, isto é essa a forma que aparece nas soluções do problema, ok? Só que por acaso o valor que usaram do potencial padrão para o alumínio está errado, ok? Portanto o valor que se obtém está errado. Mas era o que eu vos estava a dizer, vocês podem calcular a força eletromotriz fazendo a diferença dos potenciais padrão e depois aqui usam a reação global. Portanto, só fazem estas contas uma vez. E, portanto, olhando para a reação global, o alumínio 3+ aparece ao quadrado, o peróxido ao cubo e o H+ à sexta, ok? De acordo com a equação que está aqui. E aqui, então, eram 6 eletrões. Está bem? E, portanto, alumínio ao quadrado, peróxido ao cubo, H+ à sexta. Os sólidos e os líquidos não entram. Está bem? Vamos ver mais um exemplo em que eu uso a equação global em vez de usar as equações parciais. Está bem? Alguma dúvida? Quando vocês fizerem isto por vocês próprios, vão ver que é um bocadinho mais simples do que parece. Está bem? Vamos ver este caso. O 11.4, que diz que as pilhas de combustível convertem diretamente energia química em energia elétrica, sem a intervenção de processos térmicos pouco eficientes. Calcula a força eletromotriz da seguinte pilha, em que o combustível é o metano, são-nos dados estes 2 potenciais, padrão, e a equação da pilha. Ok? Então, vamos cá olhar para estes potenciais padrão de redução que aparecem aqui. Qual deles é que se oxida, qual deles é que se reduz? O O2H é o que se reduz. Exatamente. Se é o Força. que se reduz, significa que é o cátodo, significa que aparece à direita na equação da pilha. Ok? E se é o metano que se oxida, ou seja, como isto está escrito como uma redução, portanto será o CH4 a passar a CO2 e temos também H+. Ok? E deste lado temos H+, O2. A água normalmente não aparece aqui na equação da pilha, está bem? E como vocês veem, como todos os elementos, todos os pares destes pares redox são gasosos, gases, ou aquosos, nós precisamos de ter um elétron de platina à direita e um elétron de platina à esquerda, está bem? Que não participam na reação redox. Portanto, vamos lá então escrever as equações, ver se elas estão certas, para podermos calcular a equação global e o potencial e a força eletromotriz da pilha, está bem? Portanto, vamos começar aqui com o ânodo, ok? No ânodo temos esta reação, eu já vos disse, eu escrevo sempre a equação olhando aqui para o potencial padrão, que aqui aparece como uma redução. Se isto é uma oxidação, vou trocar aqui os pares. Portanto, CH4
vai dar CO2 mais H+. E, portanto, olhando para aqui, tenho que ver qual é o elemento que se vai oxidar e qual o seu estado de oxidação, para saber quantos eletrões é que eu vou precisar, está bem? Qual é o estado de oxidação do carbono na molécula de CH4? -4. -4, muito bem. O hidrogênio é +1, 4 vezes +1 dá +4, portanto o carbono tem que ser -4 porque a molécula é neutra. E aqui no CO2? -2. Não, então o oxigênio é -2. Então +2. 2 vezes -2 dá É menos... -4. Exatamente, ok? Portanto, nós temos aqui o carbono a passar de -4 a +4. Quantos eletrões é que são necessários? Quantos eletrões é que se vão libertar? Para passar de -4 a +4? 8. 8, não é? Temos que ir de -4 a 0 e de 0 a +4, são 8 eletrões, está bem? Digam-me, esta reação está certa ou não? Em termos de elementos, não está certa, pois não, vamos ter que acertá-la. Não é? Eu tenho 4 hidrogénios à esquerda, tenho 1 à direita. Tenho 2 oxigénios à direita, não tenho nenhum à esquerda. Portanto, isto é em meio ácido, portanto vamos usar as regras que eu já vos disse. Portanto, fazer o balanço de todos os elementos, exceto o oxigênio e o hidrogênio. Neste caso é o carbono, temos um carbono à esquerda, um carbono à direita, está certo. Acertar o oxigênio adicionando moléculas de água. Portanto, eu tenho 2 oxigénios à direita, vou precisar de 2 moléculas de água à esquerda. Sim? E fico com os oxigénios certos. E agora preciso de acertar os hidrogénios, adicionando íons H+. Portanto, eu tenho aqui do lado esquerdo 4 mais 4. Portanto, vou ter que pôr aqui um 8, não é? E neste momento a equação está certa em termos de elementos, só preciso colocar lá os eletrões. A reação anódica é uma reação de oxidação, portanto liberta eletrões, que é o que faz sentido, não é? Eu tenho que passar de -4 para +4, libertando 8 eletrões, que aparecem aqui. Todos perceberam isto? Pronto. Eu recomendo que vocês a seguir façam novamente os exercícios todos, se tiverem tempo, se não for hoje, que seja no fim de semana, está bem? Para ver se as regras estão claras e se conseguem resolver. Portanto, já temos a nossa reação anódica certa. Vamos fazer o mesmo para a catódica, ok? Na catódica temos aqui o potencial padrão de redução, portanto, no cátodo dá-se a redução, portanto, isto aparece pela ordem correta. E a equação será O2 mais H+, a dar água. Que é isso que está aqui. Portanto, vamos cá ver o estado de oxidação. Quem é que se vai reduzir? Qual é o estado de oxidação do oxigênio na molécula de O2? 0. 0, não é? Todas as moléculas O2, H2, N2, Cl2, Br2 têm os seus elementos no estado de oxidação 0. Portanto, temos o oxigênio no estado de oxidação 0 aqui no O2 e na molécula de água, qual é o seu estado de oxidação? -2. -2, é o estado de oxidação habitual. Ok? Eu não escrevi ali, mas pronto. Portanto, estamos em meio ácido, não é? Temos aqui íons H+. Portanto, aqui neste primeiro passo não há nada a fazer. No segundo, acertar o oxigênio adicionando moléculas de água. Portanto, eu tinha 2 oxigénios à esquerda, 1 à direita. Coloquei aqui um 2 para ficar com 2 oxigénios à direita, 2 à esquerda. Acertar o hidrogênio adicionando íons H+. Eu tinha um H+ à esquerda, 4 à direita, portanto, coloquei aqui um 4 no H+. E a equação está certa. Agora, quantos eletrões é que eu preciso para passar de 0 a -2? Tendo em conta que são 2 átomos de oxigênio.
São 4? 4, não é? Portanto, nós temos que passar de 0 a menos 2, portanto, precisamos de 2 eletrões, mas como eu tenho 2 átomos de oxigênio, preciso de 4 eletrões. 2 eletrões para cada átomo de oxigênio, está bem? Portanto, a equação está certa, temos a reação anódica e a reação catódica, vamos então calcular a reação global, está bem? Portanto, a reação anódica envolve a libertação de 8 eletrões. A catódica são 4, portanto tenho que multiplicar a segunda reação por 2, ok? E assim os eletrões cortarão. O que é que também corta aqui? 2 vezes 4, 8H+, à esquerda, isto aqui está errado, este H+ não é gasoso, ok? Eu tenho que alterar este slide. Deixa-me apontar, senão depois esqueço-me. Portanto, estes 2 vezes 4, 8H+ do lado esquerdo, 8H+ do lado direito, também cortam. E as águas, temos 2 águas aqui do lado esquerdo, 2 vezes 2, 4 águas do lado direito, portanto, estas 2 águas cortam com este 2 e sobram 2 águas, está bem? E, portanto, esta será a nossa reação global. CH4 mais 2O2 a dar CO2 mais 2 águas. Não se esqueçam que estava aqui este 2 atrás. Nós aqui nas águas cortamos estas 2 águas com este 2. Está bem? Alguma dúvida nisto? Não? Ok. Eu recomendo sempre que vocês, em vez de fazerem logo diretamente aqui os cortes, que façam o passo seguinte, que é escrever 2O2 mais 8H+, mais 8 eletrões a dar 4 águas. Está bem? Porque assim garantem que não se enganam quando andam aqui a cortar coisas. Então, podemos calcular, esta é a nossa equação, podemos calcular a força eletromotriz usando a reação global. Potencial do cátodo menos potencial do ânodo, que é o potencial padrão do cátodo menos o potencial padrão do ânodo, menos 0,0591 sobre 8 eletrões, são os eletrões trocados na reação global, logaritmo de pressão do CO2, porque isto é um gás, a água não entra, não é? Porque é um líquido, está em excesso, a dividir por pressão do CH4 vezes a pressão do O2 ao quadrado. Ok? Substituindo os valores, os dos potenciais estão dados no enunciado e as pressões vêm na equação da pilha. Está bem? Dúvidas? Não? Então, pronto. Eu penso que é mais simples usar a equação global, ok? Fazem-se menos contas, é um processo mais direto. Portanto, vamos então passar ao 11.5, que pede para calcular a força eletromotriz da seguinte pilha de combustível a 25 graus, em que o combustível é o hidrogênio, ok? Isto é algo que é muito falado hoje em dia, que é a produção de energia através do hidrogênio, ok? E, portanto, temos aqui os potenciais dos dois pares, água a dar H2 e OH- e oxigênio mais água a dar OH-. Portanto, este é o par que tem o potencial padrão superior, é o que se reduz, é o que aparece aqui à direita, ok? Este é o par que se oxida, que aparece aqui à esquerda. Mais uma vez, só temos gases e líquidos, portanto precisamos dos elétrons de platina para fazer a ligação entre as duas soluções e fazer a condução dos eletrões. Aqui no meio, como eu já vos disse, aparece a ponte salina. E a água, tipicamente, não aparece aqui na equação de pilha, está bem? Portanto, vamos lá escrever a nossa reação anódica.
anódica é do lado esquerdo, que é a oxidação, portanto eu escrevo H2 gasoso mais OH menos aquoso a dar H2O líquido. Sim? E agora, quem é que se reduz ou quem é que se oxida? Quem é que se oxida neste caso, não é? Estado de oxidação do hidrogênio na molécula de H2. É 0. 0. Estado de oxidação do hidrogênio na molécula de água. Mais 1. Mais 1. Ok? Portanto, é o hidrogênio que vai passar do estado de oxidação 0 para o estado de oxidação mais 1. Ok? Vai-se oxidar. Então, esta equação não está certa, pois não? Temos 3 átomos de hidrogênio à esquerda, 2 à direita. O oxigênio, sim, parece estar certo. Portanto, vamos acertar a equação. Agora, não é em meio ácido, é em meio básico. Temos aqui OH-. Está bem? Portanto, as regras em meio básico são um bocadinho diferentes. E algumas são as mesmas, não é? Fazer o balanço de todos os elementos, exceto o oxigênio e o hidrogênio. Não fazemos nada porque só temos oxigênio e hidrogênio. Acertar o oxigênio adicionando moléculas de água, ou seja, a regra é a mesma. Então, eu tenho um átomo de oxigênio à esquerda, um átomo à direita, portanto não faço nada. E depois acertar o hidrogênio, adicionando água ao lado em defeito de átomos de hidrogênio e OH- ao outro lado. Isto faz sentido, não é? Vamos pôr água do lado onde falta hidrogênio, porque a água tem mais hidrogênio. E vamos pôr OH- do outro lado, está bem? E, portanto, isto vem... Eu tinha falta de hidrogênio aqui, não é? Porque eu tinha 3 átomos de hidrogênio à esquerda, 2 à direita. Coloquei aqui um 2, fiquei com 4 átomos de hidrogênio à direita e 4 à esquerda. Mas precisei de colocar aqui um 2 no OH- para o oxigênio vir certo, está bem? Porque aqui só tinha um átomo de hidrogênio e ia ficar com 2. Portanto, neste momento tenho a equação certa, preciso pôr o número de eletrões. Portanto, quantos eletrões é que eu vou pôr aqui na equação? Então, tenho que passar de 0 a mais 1. Significa que vou libertar um hidrogênio, um eletrão. Mas quantos átomos de hidrogênio é que eu tenho? São 2, não são? São 2. Porquê? Porque este hidrogênio que está aqui no OH- já está no estado de oxidação correto. Sim. Não é? Portanto, eu só preciso de eletrões para passar estes 2 hidrogénios de 0 a mais 1. Está bem? Sim. Seria muito natural que vocês contassem os átomos todos de hidrogênio aqui, mas não, porque estes estão no estado de oxidação correto, que é mais 1. Só estes é que não. Portanto, isto significa que vamos libertar 2 eletrões. E ficamos com a nossa reação anódica certa. Está bem? Vamos então agora ver a reação catódica. Que a reação catódica é a reação de redução, portanto é O2 mais água a dar OH-. Portanto, agora o oxigênio no O2 tem número de oxidação 0, não é? No OH- tem número de oxidação menos 2. Portanto, é o oxigênio o nosso par redox. Portanto, regras para acertar esta equação, em meio básico, são aquelas que nós acabámos de ver. Primeiro passo, não fazemos nada. No segundo passo, acerta-se o oxigênio adicionando moléculas de água. Portanto, eu tinha aqui 3 átomos de oxigênio, só tinha um do lado direito. Portanto, coloquei 2 águas para ficar também com 3 átomos de oxigênio. E a seguir acertar o hidrogênio, adicionando água ao lado em defeito de hidrogênio. Portanto, aqui tinha 2 hidrogénios e aqui tinha 5. Portanto, coloquei um 4. E tive que compensar adicionando mais OH- do outro lado, para isto bater tudo certinho, está bem? Esta é a equação mais difícil de acertar. Vejam depois com calma, ok? Se conseguiriam lá chegar.
E agora, quantos eletrões é que nós precisamos? Para passar o oxigênio de 0 a -2, tendo em conta que são 2 átomos de oxigênio. 4. 4, né? E, olhando aqui para a equação, o que é que nós vemos? Que temos aqui 4 águas à esquerda, 2 águas à direita, portanto vou fazer desaparecer estas 2 águas e ficar aqui com 2 águas à esquerda, está bem? Simplificando a equação. Portanto, temos a nossa reação catódica, certinha e com o número de eletrões corretos. Portanto, podemos escrever a equação global, está bem? A anódica era esta, 2 eletrões, a catódica acabámos de a fazer, são 4 eletrões, portanto eu vou multiplicar a primeira por 2. Para não nos enganarmos, eu vou a seguir tirar os parênteses, portanto fico com 2H2 mais 4OH-, a dar 4 águas mais 4 eletrões. E agora vou ver o que é que corta, não é? Portanto, os eletrões cortam, têm que cortar para não aparecerem na reação global, por isso é que nós multiplicamos aqui em cima por 2. Os OH-, 4 à direita, 4 à esquerda, também cortam. As águas, tenho aqui 2 águas e vou ficar aqui, em vez de 4 à direita, vou ficar com 2, está bem? E, portanto, a reação global é esta. 2H2 mais O2 dá 2 águas. Dúvidas? Não? Então, temos a reação global, podemos calcular a força eletromotriz usando a equação sobre a equação global, que é a diferença dos potenciais, cátodo menos ânodo. Nunca troquem estes potenciais, está bem? O número de eletrões que estão a ser trocados são 4 na reação global e, olhando aqui para a equação da reação global, fica, à direita só temos água, portanto fica 1, e embaixo vem a pressão do oxigênio vezes a pressão do hidrogênio ao quadrado. Substituindo valores, obtém-se uma força eletromotriz positiva de 1,22 volts. Ok? E pronto, era isto que eu vos queria mostrar hoje. Há ainda mais um exercício resolvido. Peço para vocês resolverem. E eu vou só fazer aqui umas alterações, corrigir aqui uns erros e logo de seguida vou colocar isto no Fênix, está bem? Portanto, depois de eu colocar esta aula no Fênix, vocês ficam com todos os exercícios que foram resolvidos e muitos mais no Fênix, ok? Eu diria que se vocês conseguirem resolver estes exercícios todos, ficam preparados para terem uma boa nota no exame, está bem? E pronto, por hoje era tudo. Resta-me desejar-vos umas boas festas. Aproveitem para descansar, dormir bem e estudar um bocadinho, ok? Porque em janeiro vem a época difícil, que é a época dos exames, está bem? Qualquer coisa que vocês precisem, contactem-me se tiverem dúvidas, se precisarem de ajuda em alguma coisa. Ok, obrigada, professora. Nada. Boas festas. Boas festas. Feliz Natal, professora. Feliz Natal. Vamos aproveitar, tá? Tchau. Tchau, senhor. Adeus. Adeus, professora. Boa Natal. Obrigada. Boa Natal.